Podemos começar, Eduardo? Vamos começar. Só estou verificando aqui a transmissão. Não. Perfeito, perfeito. Bom, então, deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês. Todos vendo? Sim. Sim. E bem-vindos ao Fórum Internacional de Psicomotricidade, o nosso 11º encontro. Hoje nós vamos ter o prazer e a honra de ter Margarida Opliger Pinto, Alfonso Lázaro e Helen Brock. O fórum é promovido pela Rede Fortaleza de Psicomotricidade, pelo Centro de Educação da Universidade Estadual do Ceará, pela Formação em Transpsicomotricidade e pela UDELAR, Universidade do Uruguai. Antes de darmos as orientações, é preciso falar com vocês que nós teremos tradução para o português, quando a nossa convidada estiver falando em inglês e o nosso convidado em espanhol. Teremos também a tradução para o espanhol, quando estivermos falando português ou inglês, e a tradução para o inglês, quando estivermos falando em português ou espanhol. Basta ir na barra do Zoom, encontrar esse ícone, Interpretation, e lá vocês terão as 3 opções: português, espanhol e inglês. Nós já estamos com a tradução simultânea, funcionando e ativa. Estamos, como eu disse, no 11º encontro do nosso fórum e até agora estamos tendo o prazer de receber 33 debatedores de 13 países diferentes para discutirmos o futuro da psicomotricidade. Como a cada encontro, o nosso funcionamento acontecerá, como sempre, mantendo os microfones desligados durante as falas dos nossos convidados, né? Colocando suas perguntas ao longo das palestras no chat, para que, ao final, a professora Deise possa recolhê-las e, então, dirigi-las aos nossos convidados. Lembrar que nós estamos transmitindo pela página Psicomotricidade Brasil, mas sem a tradução. Então, aqueles que precisam da tradução para o português da língua espanhola e da língua inglesa, por favor, entrem na sala Zoom. Cada debatedor vai ter de 12 a 15 minutos para se colocar. E será avisado quando faltarem 2 minutos. Após as apresentações, então, nós teremos um tempo de dialógica, iniciando com as questões dos debatedores que estiveram conosco até o encontro passado e abrindo logo a seguir para a plateia. Mas, como eu já disse, vamos nos pautar nas perguntas por escrito no chat. Portanto, não deixe de fazê-las. Passo, então, a palavra para o professor Juan Mila, professora Deise Campos, para as nossas boas-vindas. Deise. Olá, gente. Boa noite a todos. Estou aqui super emocionada, né? Quando o Eduardo mostra, né? Já o 11º encontro, cada encontro melhor do que o outro, ou sempre trazendo novidades, né? Momento assim que para a gente está sendo imprescindível, a oportunidade de conhecer a psicomotricidade em vários outros países, né? Isso, inclusive, eu estou aqui pela Universidade Estadual do Ceará, né? Representando o Centro de Educação, local onde eu atuo há 20 anos, com curso de pós-graduação em psicomotricidade. Então, inicialmente, eu gostaria muito de agradecer aos nossos convidados, Helen, Alfonso, Margarida, né?
pela oportunidade de poder ouvi-los aqui nesse momento, também aos nossos debatedores anteriores que estão aqui presentes, né, com certeza irão contribuir muito conosco, e aos nossos queridos tradutores, porque sem eles, nós, eu principalmente, jamais poderia compreender tudo que está acontecendo aqui nesse momento. Gostaria de agradecer ao Roberto do Nascimento, ao Leandro do Nascimento e a Séries Fassarella. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, pela disponibilidade de vocês aqui conosco. Vamos agora, Juan, para darmos continuidade. Solo para dar la bienvenida a todos, a todas, y para agradecer también a nuestra querida amiga Paula Alegre, que trabaja en este equipo junto con Eduardo y Daisy, que han hecho posible que cada 15 días incorporemos nuevos compañeros a esta comunidad internacional de psicomotricistas que trabajan en forma diversa, que vienen de historias diferentes, pero que nos une la pasión por el trabajo en esta disciplina y en esta profesión. Hoy tenemos el enorme placer de compartir con el queridísimo Alfonso Lázaro, una persona que tiene una enorme producción en psicomotricidad, que ha marcado una forma de trabajo y que tiene una enorme capacidad docente. También tenemos el privilegio de encontrarnos y reencontrarnos con nuestra queridísima Margarida, que está en Uruguay, y por eso podemos estar juntos, que es un placer intransferible, y tener la oportunidad de conocer a Hel, que no la conocemos, y que seguramente formará parte de esta comunidad de psicomotricistas. Un enorme placer entonces de compartir, y dejamos a los palestrantes. Y me uno al agradecimiento a los compañeros tradutores. Sim, como já disse a professora Deise e o professor Juan, meu nome é Eduardo Costa, eu também represento aqui a formação em Transpsicomotricidade Educacional e Clínica, que há 20 anos vem formando psicomotricistas. É um prazer enorme ter vocês. Mais uma vez agradeço aos nossos maravilhosos tradutores e aos queridos profissionais que, mesmo estando na Europa, de madrugada, estão conosco aqui para compartilhar sobre o futuro da psicomotricidade. Nós vamos, como no encontro passado, fazer uma inversão. Normalmente são ladies first, mas hoje será o Mr. First. Então, com a palavra, Alfonso Lázaro. Comparto pantalla ya. Bueno, empiezo a hablar entonces. Muchas gracias a Eduardo, a Juan Mila, a Daisy, a quien nos vimos una vez, me parece, en Montevideo. Para mí, después de la ponencia en Montevideo, pues se ha abierto un campo grande y he tenido oportunidad pues, de conocer a muchos de vosotros que hoy estáis ahí escuchando. No me voy a detener mucho en la introducción y en los agradecimientos, daros todos y todas por agradecidos, y como el tiempo es limitado y quiero deciros bastantes cosas, pues voy a empezar ya mi intervención.
Cuando me propuso Juan y los compañeros el tema del futuro de la psicomotricidad, le estuve dando vueltas a los sustantivos y a la sintaxis de esa frase y me vinieron a la cabeza estos dos conceptos. Una cosa sería, desde mi punto de vista, el futuro de la psicomotricidad y otro, la psicomotricidad del futuro. Voy a empezar por la segunda, la psicomotricidad del futuro, porque esta haría más referencia a las prácticas, a las estimulaciones, a cómo yo imagino que la psicomotricidad debe enfrentar los retos que tenemos entre manos en el futuro. Y en la segunda parte de la intervención hablaré del futuro de la psicomotricidad, que también desde mi punto de vista hace más referencia a los paradigmas, a los fundamentos y al sustento que desde mi punto de vista tiene la psicomotricidad. En la psicomotricidad del futuro, las prácticas, las estimulaciones en el futuro, yo las concibo relacionadas con estos tres aspectos. El primero con la estimulación multisensorial, el segundo con la medicación en la infancia y el tercero con la modificación de conducta. Voy con el primero. Profundizar en las relaciones entre la psicomotricidad y la estimulación multisensorial para nosotros ha abierto un campo muy grande. Nosotros en el colegio, yo he estado toda mi vida profesional en el Colegio Gloria Fuertes de Andorra, Teruel, aquí en España, y me he enfrentado a niños y niñas con todo tipo de discapacidad. Una de las cosas que nosotros hicimos en el año 2002 fue crear este aula multisensorial que llamamos aula multisensorial y de relajación. E hicimos todos los elementos curriculares para dar respuesta a las necesidades importantes, algunas de ellas muy importantes que tenía nuestro alumno. Pero el reto que tenemos ahora y que tendrá la psicomotricidad en el futuro es generar metodologías para población infantil que no tenga discapacidad. Nosotros tenemos todo hecho, objetivos, contenidos, metodología y una manera de hacer, de intervenir en esas aulas. Vincular el desarrollo infantil a los entornos enriquecidos me parece esencial. Las investigaciones hoy en neurociencia han puesto de relieve el crecimiento de nuevas conexiones en el cerebro de los niños, por supuesto, y también de los adultos, cuando están en entornos enriquecidos. En nuestro centro tenemos dos de esos entornos, el aula multisensorial y de relajación y el aula de psicomotricidad. A mí me parece que estos entornos enriquecidos pueden de alguna manera mitigar o frenar el abuso de las pantallas que hoy estamos viendo en población infantil. Creo que ese es un problema, una dificultad a la que la psicomotricidad tiene que dar respuesta. Una de las maneras sería generar metodologías que se pudieran llevar a cabo en estos entornos enriquecidos de estimulación. José Ramón Alonso, uno de los neurocientíficos que más estudia la relación del cerebro y la infancia, dice esto: un ambiente enriquecido es la clave para un cerebro en desarrollo. Y nosotros estamos de acuerdo con eso. En segundo lugar, me preocupa mucho desde ya hace varios lustros el problema de la medicación en la infancia. Tenemos que vincular los profesionales de la salud y los profesionales de la educación, que me consta que en algún país ya se está caminando en ese sentido, para intentar, también de acuerdo con las familias, que se disminuya la ingestión de fármacos. En el mundo de la educación especial es impresionante la cantidad de pastillas que el chico y la chica con algún tipo de discapacidad toman. Lo que dice un pediatra, que os lo pongo ahí remarcado, entre los 4 meses de edad y los 6 años, el 15,7% reciben medicación psicotrópica y esta algunas veces no está ni prescrita por el médico, son los padres los que se la ofrecen. Por tanto, me parece que la psicomotricidad tiene también, de acuerdo con las familias y con los profesionales, dar respuesta a esta segunda cuestión. Y la tercera tiene que ver con la práctica de la modificación de conducta. Yo sé
que el nacimiento de la psicomotricidad se ha alejado mucho de la modificación de conducta, pero me parece que las reflexiones y las investigaciones actuales en modificación de conducta hacen que ese sea una práctica muy importante en el futuro de la psicomotricidad. Hay que entender los basamientos de la modificación de conducta y asociar a un programa de modificación de conducta, un programa de psicomotricidad. Lo que hemos visto en nuestro centro es que el éxito es general. Ahí os pongo el lema fundamental de la nueva comprensión de la modificación de conducta, que se llama la contingencia de 3 términos y que no tengo posibilidad de explicarlo. Si alguien quiere después, pues puedo dar respuesta a eso. Hasta aquí entonces sería la psicomotricidad del futuro a través de esos 3 aspectos: las aulas multisensoriales, la medicación en la infancia y la modificación de conducta. Y ahora me voy a meter ya con el futuro de la psicomotricidad. Desde nuestro punto de vista, el paradigma que presentamos tiene que ser un paradigma ecléctico, porque así fue desde el nacimiento de la psicomotricidad en Francia y que también ha expresado Pilar Arnaiz en el libro Evolución y desarrollo de la práctica psicomotriz, al que tuve la oportunidad de prologar y que recientemente ha publicado la editorial Córtora. Desde mi punto de vista, hay estos 5 elementos que contribuyen al fundamento y al sustento de la psicomotricidad. Las psicologías, la evolutiva, la sociocultural y las terapias contextuales, luego digo un poco más, las neurociencias, la modificación de conducta, la psicología profunda y su relación con las neurociencias y aspectos de la biología y la antropología. Yo creo que todo este saber puede enriquecer bastante la intervención del psicomotricista y sobre todo la concepción y el pensamiento de la psicomotricidad. Este paradigma ecléctico se basa en lo que Pilar Arnaiz también estudió mucho: el paralelismo psicomotor, la globalidad del ser humano, la motricidad, la inteligencia y la afectividad, y la comprensión del organismo como un todo. No solo el cuerpo, también el cerebro y también la mente. La neurociencia hoy ha puesto esto de relieve y neurocientíficos famosos apoyan Alfonso, este punto de vista. ¿Sí? ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Puedes ir más despacio Ya. para facilitar la traducción? Gracias. Vale. Entonces decía que este paradigma ecléctico se basa en la historia misma de la psicomotricidad, que nació en Francia, porque fueron médicos, psiquiatras, psicólogos y luego profesores los que contribuyeron a fundamentar este paradigma de la psicomotricidad, nuestra disciplina. La obra de Merleau-Ponty me parece importante. Decía: el cuerpo es el vehículo del ser del mundo. No es fácil entender a Merleau-Ponty, pero hay que hacer un esfuerzo para entenderlo. Este paradigma ecléctico desde el punto de vista del saber psicológico tendría estos elementos fundamentales: el aporte de la perspectiva evolutiva, Piaget, Brunner, etc., el aporte de la psicología sociocultural, Vygotsky, Elkonin, muy poco reconocido en la psicomotricidad, la perspectiva psicoanalítica, Freud, Winnicott, Bettelheim, etcétera, mucho más conocida en el mundo de la psicomotricidad, y la perspectiva cognitivo-conductual y contextual, poco conocida, pero ahí está elementos importantísimos como Ellis con su TREC, Marino Pérez y toda la filosofía y la intervención que hay detrás. Desde el punto de vista del saber de la neurociencia hoy, a mí me parece que la psicomotricidad se puede aprovechar de estos 3 elementos. Primero, profundizar en una nueva visión del esquema corporal. La neurociencia hoy no solo basa de una manera nueva el esquema corporal, sino que nos ayuda a entender aquello que ya dijeron los pioneros de la psicomotricidad. La obra de Ramachandran, la obra del Instituto Karolinska de Estocolmo, me parece fundamental para acceder a esta nueva manera, a esta nueva visión del esquema corporal. En segundo lugar, la nueva comprensión también de las emociones y de los sentimientos.
uno de los neurocientíficos que más apoya nuestro hacer se llama Damasio. Damasio, con los libros que tiene, que yo cito siempre, ha contribuido mucho a poner de relieve esta nueva visión de la emoción y del sentimiento que nos sirve mucho para la intervención de psicomotricidad y para pensar la psicomotricidad. Y finalmente, una nueva visión del sistema motor a través de las neuronas espejo, la obra de Risolati, la obra de Jacoboni, con sus luces y sus sombras. Para entender las sombras hay que leer, entre otros autores, a Sapolsky, que tiene una crítica pues, muy interesante de estas neuronas espejo. Pero a nosotros nos sirve mucho esa nueva visión del sistema motor que estos estudios han puesto de relieve. Desde el punto de vista y el tercer aspecto del saber de la modificación de conducta que la psicomotricidad puede aprovechar, tenemos que entender la conducta de una manera diferente, una interacción entre el organismo y su entorno. Tenemos un instrumento muy afilado para analizar las conductas que se llama análisis funcional de la conducta. Y el psicomotricista tiene que familiarizarse con algunos elementos de esta terapia, porque le serán muy útil cuando se enfrenta a niños y niñas con problemas importantes de comportamiento. Y desde el punto de vista de la psicología profunda, que es más conocida en psicomotricidad, lo que yo aportaría de cara al futuro es que ha de haber una nueva comprensión de los estudios actuales del inconsciente y las investigaciones sobre lo oculto. El inconsciente está ahí, pero la nueva comprensión del inconsciente como piloto automático de nuestro cerebro y nuestra mente nos abre muchas puertas para entender este inconsciente. Al mismo tiempo, su relación con la mente predictiva, con el error de predicción, etcétera, etcétera. Hay una nueva comprensión del inconsciente que yo creo que el psicomotricista debe saber. Y también considero importante desde la psicología profunda esta nueva comprensión del sueño, del papel tan importante del sueño desde el punto de vista biológico para el cerebro y para la persona humana. Así que esto es lo que yo aportaría, además de lo que la psicomotricidad ya sabe desde el punto de vista de la psicología profunda. Y desde el punto de vista de los 2 minutos, querido. Muy bien, gracias. Desde el punto de vista del saber biológico y el saber antropológico, creo que hay que estudiar un poco solo la obra de Darwin y pensar que de dónde venimos y cuál es nuestro antepasado común. Tenemos que entender un poquito la diferencia entre genética y epigenética y familiarizarnos un poco con esa manera, con ese pensar desde la biología. Y desde la antropología tenemos que entender y responder a la pregunta desde dónde venimos, desde el Ardipithecus ramidus, 6 millones de años de evolución, hasta el género Homo, hasta el Neandertal y hasta el Sapiens sapiens. Dice Arzuaga, nos hemos quedado solos como especie. Y a mí me parece que el psicomotricista, la psicomotricidad, tiene que profundizar en estos aspectos que tan importantes son para el devenir, han sido para el devenir de la especie humana y siguen siendo. El bipedismo, la capacidad de estar en dos apoyos, la evolución de la mano y la cerebralización. Estos 3 aspectos han sido juntos desde la evolución de la especie y tenemos nosotros que hacer acopio de ellos en el pensar de la psicomotricidad y también en los aspectos prácticos, sobre todo referidos a las conductas motrices de base, que son los elementos fundamentales de la evolución del chico. Y bueno, ya no me queda más que decir, ni tampoco tiempo. Espero que todo lo que os he dicho dé que pensar. Y bueno, a partir de ahora, pues en el debate podemos ir analizando y profundizando en muchas más cosas. Muchas gracias por esta oportunidad y por poner en el tablero de la discusión los nuevos elementos de la psicomotricidad. Muchas gracias.
Gracias, Alfonso. Depois dessa linda fala, vamos então passar a palavra para Hel Brock, da Dinamarca. Thank you so much. First of all, I would like to say thank you for the opportunity to be present here, even though it's quite late in Denmark. English is not my first language, so I decided in my presentation I would not go into too much deep and difficult subjects, because that's just much more easy when I speak Danish than when I speak English. My own background is that I've been a psychomotor therapist for 26 years. I've been working within psychiatry, in the field of psychiatry as a psychomotor therapist. And the last 15 years, I've been head of the education in one of the 2 places in Denmark where it's possible to have the education of psychomotor therapy. And I will show you my screen. I have a few things there. I think if you have to look at the future, if you're gonna say what is the future for psychomotricity, where does it go, what is needed, and what is important, I think we have to look at where do we come from. And I will give you a little introduction to the Danish psychomotor therapy and the way we work with it in Denmark. And one of the most easiest way to find out how are we working is that to present where do we come from. And the Danish traditional psychomotor therapy is very old, and it's probably, or I have been told that it's the oldest in the world. It is from around 1940. The first education was education was in 1943 as a private education. And if you look at what is the essence of Danish psychomotor therapy, it came from 3 directions. The first 3 psychomotor therapists, they were called relaxing therapists at that time, came from ballet, from dance, from doing rhythmic things, movement, different kind of movement things. They came from acting, being actors, working with personality and acting that out. They came from being creative. Then a little later, other people influenced them, and some of them came from natural science. There's a few Danish names, and they were nurses, and also became psychomotor therapists, but they put in this natural science thinking into the psychomotricity or into the relaxation therapy. And then a lot of the inspiration as well came from psychological science. And many of you probably know some of the names, which is, I think, a lot of the psychomotricity is working with the connection with the psychological part and the body. But these 3 things were the inspiration, and I can see that in all the how we are working today, even though we go, 80 years back. I just have to find the English one here as well, so I can find out. This is just a little facts about how the education in Denmark has changed. It was a private education for quite some years. Then it became partly private education, as every education in Denmark is for free. But the psychomotor therapist education in the earliest days up till 2002 were paid by the student themselves and paid. And first in 1986 they got some scholarship
which is also normal in Denmark. You get a scholarship when you're a student. So all the years from 1943 and up till 2002, the education was trying to find its own place in the world, so to speak, being in between two things, being with the psychological movement body thing and being with the more teaching pedagogical movement thing. And it's been a long way to have the education and the profession acknowledged as a profession like all the other, like nurses, physiotherapists, and so on. And up till 2002, we were known as being the alternative education. In 2002, it became a full-time study, full-time paid, and a bachelor study of 3.5 years. There is 2 places in Denmark now you can have the education, one in Copenhagen and one in Randers, Aarhus, VIA, where I am the head. We take in 50 students with us and 60 in Copenhagen. So it's not that many students we have. It's one of the small educations. And in Denmark, I think there will be probably around 1,200, 1,500 active psychomotor therapists. But there are many more that have the education, as you probably can see, because of the many years. If you look at how do you what is it called, describe the profile of a psychomotor therapist in Denmark, you can look back to what we came from, because it is the things you can read on the screen now is the official things. That is what is put in the official papers. But you can, when you look into it, you can see that the psychological part, the body psychological part, working with health in that area is one main part. And the other one is about working with the education of people, but also doing that in health, in the health sector. And the Danish psychomotor therapist works very broadly, both with individuals and with groups. And I'll come back to that later. So, yeah, I think I would go into that because it's a bit more interesting than what's here. You can probably just read what's on the screen and just give it a few seconds just to have a sense of what's there. And to be honest, when I look at the screen, I don't understand a word of it, but that's because it's in Portuguese. So if you look at where do the psychomotor therapists of Denmark, where do they work? That's one of the things that it's one of the good things and also one of the more difficult things around the profession, because they work everywhere. They work in the private sector, they work in the public sector, they work with groups, they work with individuals, they work with everything from pre-birth, before birth, they work with childcare, schooling, education, all the way up. They work with elder people, psychiatry, handicapped people, and also in the area of well-being and occupational health and safety. They could work in a company and being a psychomotor therapist and supporting the people working there with the health. That could be one way. So that is the one of the great things when we get students into our university. They are happy. They can go everywhere. They can go with their dreams. They can work with what they want to, and then work with the combination of the emotions, the body, the psychological, all that kind of things. Whoa, they could go everywhere. But the problem is, because that it is so broad, it is kind of a bit difficult to make a sharp profile on the psychomotor therapist, which also means that in Denmark it's not so common that people know what we work with.
this also is a problem when you go for work. We have done some examinations, some interviews with people who have psychomotor therapists working with them, because we are obliged to do that. We need to do that. And when we talk with people that have psychomotor therapists working at their place, when we talk with the companies, with the places they work, one of the things they say is that they didn't know before, but now when they have the psychomotor therapist, they know that this is the kind of person they really need. And what is it that they see? They see that the psychomotor therapist is extremely clever and good in combining different aspects. Because often in the health system, you work with the mind, you work with the body, but there's less people working with both. Or for instance, working with handicapped people in the home, you work with caring, you work with maybe supporting their life, but less people work with the body, how to care, how to handle their life, how to have life skills, and how to combine that. So that's what people say about the psychomotor therapists. They're very good at combine things, and I think we're living in a world where this is needed more and more. So this is one of the things that people that doesn't know psychomotor therapists in Denmark says, whoa, this is what is really needed. There is a kind of, how can I say, two big methods which we translate into all the areas I showed you before. One of the areas that we work with, or one of the way we work, is with free movement, dance, training in groups. And I've put in some pictures from our school and some of the things that we're doing and how we are teaching the students to work with this. One of the core essence about this working so much with groups is we're working with body awareness, working with your own body awareness. We take the students through a study where they have to relate very much to themselves. They have to work on themselves, their own issues, both physically, emotionally, and they have to gain this awareness themselves, because from the beginning, the older psychomotor therapist says, you have to do it yourself before you work with other people. And we have students coming from Europe, from Holland, from Portugal, from France, and from Switzerland. We have a cooperation with some of those countries. And the students that comes to us often say, this working so much with yourself, that's very special. And for the student that comes and train with us, they say, okay, now I have a sense of more who I am and how I can use that in my professional life. And it's not that they probably haven't had it before, it's just that it is so big and we're doing it so much. So this is one of the main competences we trained our students to, that is to be able to relate to themselves before relating to others. And we train that through, for instance, all these group things. The other method I will mention is a method that we probably is very known of. We are indeed with our friends we work with in Europe. And that is the method of manual treatment. We have I've sometimes tried to find out where did it come from. I have not really found out, but it's probably invented in the 40s and 50s. The manual treatment is, how can you say, you use your hands on body. The people have clothes on, as you can see. We use our hands to change the muscle tonus. We're trying to work with having an optional tension. And there's a whole system around this, under tense and over tense muscles, and how they relate to what is in the mental body, what is in your emotions. It's under tense muscles is related to some kinds of things, and over tense some others.
And the whole is a kind of the psychodynamic tradition. It is connected to that tradition. So the students are trained to be able to use this method again to all the others. They use it with elder, with handicapped people, and with so-called normal people that just want to work with themselves. It could be also people who is in a part of changing the work, change in their work, in their life, and they need to do something else. So they go the body way and work with their own personal development. But it could also be more practical. People in a wheelchair, how do you sit? How do you release your muscle tensions? And how can we use that with the hands? How do we work with arousal for instance, in psychiatry? How do you lower the arousal? And how can you maybe lift it? But what is especially about this is that we're trained to do it with the hands very much. And it's a little like, sometimes I think it's like having a massage. It's like a physiotherapist, but this is outside where you have clothes on. And that means that we can also work with that the client can take skills yourself, and you can do some exercise and then support your own body. It takes 3 years to be able to do this manual treatment. Okay, the future is my last little paper. Is I have to hide it here. I think there's so much hope in the future for psychomotor therapy, because if you look at the history and look at the values and the methods they used and they started on as an alternative in the beginning, lots of them is what is needed in the world today. And I think that's what the psychomotor therapists are very good at. They're very innovative. They're finding new ways, alternative ways. And we're working with the people are experts of your own body and life, working with taking control of your own life. That's very up in working with health. Used to bring more disciplines together and thinking wholeness. And then also this, that the psychomotor therapist has an awareness and knowledge of own physical and capability of relate to others, which I think is a professional attitude that I can see nurses and so much other people are trying to have as well, so they can meet the people they will they need to help. So in a way, these things that we work so much with, that it all starts with the body. And it is connected with your personality. This is what they did 80 years ago. And I think this is what is coming more and more up in the world today. How can we support people to support themselves? And that's the reason why I think there's so much hope for psychomotor therapy. And it's so needed, this attitude to how you are working in the health department. Thank you so much. I'm taking a little over time. Thank you very much, Heli. Vamos, então, passar a palavra para a querida Margarida Opliger Pinto, a querida Marga, do Brasil. Alô, gente! Para mim é um privilégio que eu estou fazendo aqui. É uma novidade também. E tanto a fala do Alonso como a fala da Heli me deixou refletindo sobre o que eu escrevi sobre o futuro da psicomotricidade. Eu sou Margarida Opliger Pinto, já estou na retirada, eu sou aposentada. Eu nasci no Brasil, de pais suíços, e moro em Piriápolis, no Uruguai. Por isso que eu estou aqui do lado do Juan. É um prazer poder estar aqui compartilhando. Eu agradeço o convite da Daisy,
o convite do Juan e a bem-vinda do Eduardo. Para mim, está sendo uma aula, um curso, participar desse fórum. E refleti muito sobre a minha caminhada e o que agora está se pensando nesse futuro tão próximo, que eu considero já a psicomotricidade. Como é que eu posso perceber? Aqui. E o meu percurso no campo da psicomotricidade começou com a fundação dos capítulos, falando em Brasil, lógico, e com a fundação da Sociedade Brasileira de Psicomotricidade. Na verdade, nós já temos uma memória. Para alguns pode ser muito pouca, mas são 40 anos de existência. E aqui eu coloquei, quando se conta histórias, a história vai se fazendo, e faz parte da minha história a criação da Sociedade Brasileira de Psicomotricidade. Essa fala foi do 3º Congresso Brasileiro, em Porto Alegre, quando nós estávamos no percurso, iniciando esse percurso, né? Na verdade, o surgimento oficial da psicomotricidade no Brasil com a criação da sociedade e a fundação dos capítulos. Mas já havia práticas com autores vindo da França, especialmente, e que trabalhavam com profissionais em vários lugares do Brasil. Foi daí que se cria, então, uma comunidade que consegue oficializar a psicomotricidade. O Congresso Brasileiro de Porto Alegre, ele ficou famoso dentro da história. Quem participou dele, e tem muitas pessoas ainda que estão por aí, e que participaram dele, sabe que foi um grande desafio, foi uma participação massiva, nós tínhamos 1.300 participantes, nos surpreendeu, e tínhamos a participação de 4 congressistas internacionais, que era uma façanha. Então, essa parte do percurso mostra que nós já temos uma memória para pensar em termos de futuro. Aqui, né? Na medida em que nós íamos construindo a parte da sociedade e dos capítulos, dos quais eu faço parte da fundação dos primeiros capítulos, Gaúcho, o de Minas, Rio de Janeiro, lógico que foi o nacional, e o capítulo cearense, que eu era presidente do Nacional e presidente acumulando presidente do Gaúcho, e fundamos o capítulo cearense. E até hoje eu sou considerada a madrinha do capítulo. Na medida em que nós fomos estruturando a sociedade, os terapeutas e os profissionais da psicomotricidade também foram se estruturando e se formando. Então, eu, como sou psicomotricista titulada pela Associação Brasileira de Psicomotricidade, psicomotricista relacional titulada por André Lapierre, que veio muitos anos ao Brasil, e até hoje existe toda uma formação em psicomotricidade relacional, e também com a Núria Frank, de Barcelona, nós fizemos a formação de formadores, que seriam os multiplicadores em psicomotricidade relacional. Nós construímos a nossa identidade nesse caminhar. E eu gostaria de dar uma parada e falar sobre o nosso título.
É preciso entender o passado para conseguir antecipar e construir o nosso futuro. Sem essa história dos 40 anos de existência, nós não podemos dar passos para o futuro. Mas eu considero que nós fizemos um grande trabalho no Brasil, pensando em termos de um país-continente. Hoje nós temos capítulos nas várias capitais, temos cursos de pós-graduação, já existe um curso de graduação e estamos no caminho de estruturar a psicomotricidade no Brasil. Então, aqui eu gostaria de fazer um parênteses, porque as ilustrações que eu coloquei nesses slides são de uma artista plástica argentina, Nancy Alper, que desenhou essas imagens agora durante a pandemia. Ela chamou essas imagens nas suas gravuras de habitantes da quarentena. Nós não podemos fugir dessa realidade. Nós estamos com a nossa profissão num momento crítico, onde a pandemia nos desafia a refletir. E eu gostaria de trazer essa contribuição dessa artista plástica e agradecer a autorização que ela deu para usar essas imagens, algumas fragmentadas e algumas já em momentos diferentes da fragmentação, mas no final eu trago uma verbalização dela que eu considero importante. Porque nós temos uma memória de 40 anos de história, que se inicia com a fundação, é que nós podemos falar em pensar num futuro olhando para a nossa história. Nós tivemos um tempo de semear e plantar no Brasil, quando foi a fundação dos capítulos, a realização de congressos e seminários, e nós, naquela época, importávamos o conhecimento. Eu trago o nome de alguns dos autores que eram estudados por nós nesse início, nesse começo. A Júlia Guerra, Pic Vaillet, Vallon, André Lapierre, Vitor da Fonseca e Françoise Desauvaux, que muito contribuíram para que nós conseguíssemos começar a formar uma profissão. E aqui eu gostaria de fazer também uma ênfase na formação pessoal, que foi uma coisa que, com a formação de André Lapierre, nós conseguimos fazer essa formação pessoal. Foi um tempo de troca de experiências e foi um tempo de intercâmbio de saberes e práticas. Certamente, nós temos outros autores não mencionados, como Bernard Couturier, Jean Bergès, que muito contribuíram no Brasil para a formação e a construção da psicomotricidade. Não citamos todos, porque nós estamos dando uma pincelada. A fala do Alfonso e da Helle me deixaram assim sensibilizada pelo avanço que nós já temos em alguns lugares da psicomotricidade, da terapia psicomotora. E o Brasil também está estruturando o seu saber e o seu conhecer. E, através dessa telinha, nós podemos intercambiar isso. E, quando falamos no futuro da psicomotricidade, eu me pergunto se já não estamos neste futuro.
E eu escrevi uma coisa aqui que eu gostaria de colocar. Ao meu ver, desde o meu olhar, desde o meu país, o futuro da psicomotricidade é agora. Estamos no portal deste futuro, pois nossa trajetória de 40 anos, nós construímos a nossa identidade. E com a regulamentação da profissão, eu considero que nós atingimos a maioridade. E aqui eu gostaria, então, de fazer o agradecimento à minha querida aluna, ex-aluna, Suziane Abreu, que me ajudou neste PowerPoint. E gostaria de dizer que a preparação desse trabalho durante 10 dias, porque a Deise me pegou de surpresa quando me convidou, porque eu, nesse momento, não estou atuando na universidade, nem nas escolas, onde foi a minha prática. Mas o nosso percurso histórico fica registrado. E as memórias afetivas que a Suziane e eu resgatamos na preparação desse trabalho foi muito importante. Dois minutos, querida Marga. Eu agradeci. Eu gostaria só de colocar a verbalização da Nancy, quando eu pedi autorização para usar essas obras de arte, que são collage misturada com aquarela, e cada uma dessas gravuras que apareceu em diferentes dias tinham figuras diferentes, e ela deu o título desse trabalho, Habitantes da Quarentena. E eu vou ler em português o que ela disse, ainda que esteja em espanhol, porque ela vem da Argentina. Que maravilha! Eu senti um pouco, quando comecei com as colagens, que eu estava com o corpo fragmentado, desarticulado. Tive 2 acidentes no começo da quarentena. Com o segundo, eu estive 1 mês sem poder caminhar. E graças a um trabalho hermoso, que estive fazendo por Zoom, com uma gente muito querida, licenciados em arte. Que pena que não foram psicomotricistas, Nancy. O nome da oficina era O Corpo em Quarentena. E graças às consignas que nos foram dando, eu consegui articular os pedaços e transformei a angústia que tinha nestes seres. Os seres que eram habitantes da quarentena, que viviam situações que eu não podia viver, habitavam espaços que eu não podia habitar, se vinculavam com outros seres, e eu não podia vincular-me com quase nada, como nos passou a todos. Então, começou a estender esse horizonte das paredes da minha casa, e esses outros mundos com outros horizontes e outros habitantes. Foram os habitantes da quarentena, com os que me senti acompanhada desde que nasceu o primeiro e nunca mais parei de estar. Me emociona muito que agora esses habitantes circulem, que algo deles haja interpelado a ti e que possas acompanhar nessa ponência, cuja ideia me parece muito linda. Nós não vamos ter tempo de nos deter nas imagens, mas eu convido a vocês o que puderem darem, porque está na internet, e trazer a arte para dentro do nosso trabalho, acho importantíssimo. Então,
o mais importante para mim ao trazer essa contribuição é mostrar que o futuro da psicomotricidade está na pesquisa, está no nossa proposta de escrever todos os nossos estudos. Nós sabemos que nós necessitamos de um suporte científico para a nossa profissão, mas eu considero que nós estamos já no futuro. E eu me dou conta que aqui, nesse lugar maravilhoso que é Piriápolis, eu me afastei um pouco de tudo o que é a atividade da psicomotricidade. Mas eu agradeço a oportunidade que Juan, Deise e Eduardo me deram, e agradeço a fala do Alfonso e da Heli, que foi uma aula para mim. Agradeço a Deise pela confiança e espero poder estar junto com vocês mais vezes. Muito obrigada e um bom trabalho agora nosso. Querida Margarida, é sempre bom te ouvir e ouvir um pouco da nossa história. Pode parar de compartilhar. Bom, é chegado o momento de nós realizarmos as nossas trocas. Peço a todos para colocarem suas perguntas no chat, porque eu gostaria de dirigir a primeira pergunta aos nossos dois debatedores de fora, a Heli e a Alfonso, já que no Brasil nós estamos, infelizmente, contabilizando 160 mil mortos, e nós estamos também assistindo que na Europa a segunda onda está chegando, né? Então, eu gostaria muito de saber o que está sendo feito durante esse período de pandemia, da exigência do distanciamento na Dinamarca e na Espanha, nos serviços que Heli e Alfonso trabalham. Quem pode começar a responder? Sí, si quieres te contesto yo. Perfeito, Alfonso, sim. Yo estoy ya jubilado como Margarida, por tanto, la pandemia me ha pillado cuidando a mis padres, a mi padre y a la madre de mi mujer. Así que no he tenido relación con los niños. Lo que sé de la escuela y me transmiten mis compañeras, Lola, Cristina y Silvia, es que la educación ha pasado a segundo plano y se la ha comido la sanidad. Yo participo en la red de la experiencia que acoge a maestros jubilados que tenemos algo que decir a los que están hoy en la escuela, y también se ha suspendido. Por tanto, son tiempos en los que hay que resistir. Hay que resistir, sin más. Lo principal en toda la formación ha pasado a segundo plano. La educación no existe. Existe la sanidad en las escuelas. Y ese es un problema también para pensar. La pandemia no va a durar siempre. Al virus, como a otros virus, se los vence con la ciencia. Por tanto, nuestra esperanza es que este periodo se acorte. Mientras tanto, tenemos que resistir. Ese es mi mensaje. Super obrigado, Alfonso. Super obrigado. Heli, poderia nos falar um pouco da realidade da Dinamarca frente à pandemia? I'm not sure I got the answer, the question.
Could you reply again? Repeat it? Sim. No Brasil, nós estamos somando 160 mil mortos e fazendo várias experiências online para realizar o trabalho da psicomotricidade. Nós sabemos que na Europa isso está acontecendo, né? A segunda onda está chegando e a psicomotricidade, então, está diante desse grande desafio. Como você vê que na Dinamarca isso está sendo tratado? Thank you for the question. It's a bit difficult to answer somehow, because on one hand, I think we are so far pretty lucky in Denmark with how we are handling the situation. We don't have many deaths, and just to give an example, the school is fully open. Everyone is attending the school and are allowed to do that. We have some restrictions on how close we can be with people, but we can do it. We can do what we normally do. We just have to make some security. So that's one part of the answer. The other part of the answer is that I can see, especially in the spring where we were locked down, I could see how extremely creative our students were, and also some of the psychomotor therapists in Denmark. They were offering online stress reduction, online therapy, online different things, and that was very creative. But I can hear, and we also teach the students online for some time, also in practical things. But the psychomotor therapy is a body, is a body thing. We work with body, we work from body. So a lot of us is missing something. We also miss hugging each other. We miss touching because we use the hands so much. So it's, I can hear and I can see that some kind of frustration around it, but also that I think in Denmark especially, we are not so, we're not so hard hidden in a way. So at the moment, we're pretty lucky, I think. Also compared to the most of Europe, in fact. I have a sister living elsewhere in Europe, and whoa, her life is very different from my life. So that was probably my answer for that. Thank you, Hel. Professora Daisy, questões no nosso chat? Não, mas eu gostaria, antes de aparecer outra questão, eu gostaria de fazer aqui uma pequena colocação. Eu queria falar sobre a Marga. Eu estou aqui super emocionada, muito feliz de ouvi-la, mas assim, eu fiquei aqui ouvindo e pensando da simplicidade que ela colocou. A Marga é uma pessoa, é uma profissional histórica do Brasil. Ela é uma das nossas bases aqui no Brasil. Margarida veio à Fortaleza nos ajudando, inclusive fazendo um trabalho, né, que Helen colocou aí, né, a compreensão melhor de quem eu sou, quer dizer, fazendo a formação pessoal de nossos alunos da Universidade Estadual aqui do Ceará, muitos anos seguidos. Hoje, Marga, sentimos muito a tua falta, tá? E devido à sua distância, que não é só Piriápolis, que você também não colocou, né? Um tempo na Suíça, outro tempo em Piriápolis, então nos deixou, ou seja, deixou a psicomotricidade. E nós sentimos demais. Eu não estou conseguindo nem falar, porque minha emoção está muito forte. Você é maravilhosa. Você é uma profissional fantástica. Você faz parte da nossa história. Você foi o início da nossa história aqui no Ceará, em relação à formação do capítulo cearense. Você é a madrinha do capítulo. E você nos ajudou por muitos anos aqui. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por você estar aqui agora conosco. Que Deus lhe abençoe.
Eu posso responder, Eduardo? Claro, Daisy, querida, à vontade. eu me lembro quando nós conversamos sobre a minha fala, a Daisy disse, tu não precisa falar dos outros capítulos, só do cearense. E eu quero dizer que, realmente, o trabalho, por mais de 10 anos, eu acho, esse eixo Porto Alegre, Fortaleza, foi muito rico. E foi aí que nós começamos a estruturar a formação pessoal do psicomotricista. Essa experiência está registrada. Os alunos Na verdade, Daisy, eu estava com receio de passar do meu tempo, mas eu tinha escrito sobre isso. O nosso trabalho com os alunos de Fortaleza e de Porto Alegre, a nível de formação pessoal, foi inédito, não existia. E com a minha formação e a minha titulação, e com a supervisão da Núria e do Vitor, nós começamos a fazer a formação pessoal dos alunos que eram do curso de pós-graduação em psicomotricidade, tanto em Fortaleza, nós tínhamos duas universidades fazendo, né, Deise? Sim. Então, me lembro disso, sim, me lembro, não vou esquecer. E agradeço a sua emoção. Estadual e federal do Ceará. Isso aí. Foi uma experiência que ajudou no nosso percurso, na nossa memória. Com certeza. Por isso é que nós temos condições agora, o Brasil, de pensar no futuro, mesmo nessa pandemia. Ok, gente. Tem uma pergunta para Ellen. Se ela poderia falar mais sobre o currículo da formação do psicomotricista na Dinamarca. Yes. Yes, I can do that. The theoretical part is, I think, around half year. 30 ECTS points is psychological, is psychiatry, and is pedagogical. That's quite a big part. Then there's some of the other theoretical part is the anatomy. I'm not sure if I'm using the right word in English, but that is anatomy, physiology, the very nature science things, hardcore things. So you know, where is the body and how does the body work on a very high level, the same as the physiotherapist, because that is needed. Then there is the more psychomotor part things, that is working with children, the psychomotor development, the movement I told you about, free movement, working with groups, and the manual treatment, which is a long thing as well, is I also told you about. Physical training, how do we train people, and then there is of course a lot of personal development in different ways, which is a part of the education. I think that's more or less the main. Half a year is internship, and then there's the bachelor study, and then we do some working together with other education, you know, crossing over and doing things together to get to learn to work with other parts of the world. We have some special programs in psychiatry, in handicapped people, in pain, working with people who have pain, elderly people, dementia, and
probably some more I can't remember right now. But that is more or less the curriculum. The first 1 year is very personal. You work with yourself. The second year, you start looking out and start working with other people. The third year is how do you work as a professional, and how do you work yeah, in the field, and then there's the bachelor study at the end, the bachelor paper. I hope I answered the question. Ok, Eduardo, não tem? Então, queridos debatedores, nossos debatedores anteriores, perguntas para os nossos debatedores de hoje? Queridas Marcelas, querida Paula, Miguel. Eduardo, eu não tenho uma pergunta. Primeiro, eu queria parabenizar a todos os palestrantes, né? A Heli, a Margarida e ao Alfonso, que é um amigo muito querido. E o que eu queria dizer é que o ano passado eu tive a oportunidade de ir a um congresso idealizado, né, organizado por ele, em Teruel, Espanha. E lá eu tive a oportunidade de ver o futuro da psicomotricidade. O trabalho, sim, isso, Afonso, o futuro da psicomotricidade, como disse a Margarida, é hoje. Ele já acontece em espaços muito especiais, como o seu, que coordena aquela escola há 32 anos, né? E que montou um trabalho com crianças com diferentes discapacidades, e tanto o espaço físico como todas as propostas dos diferentes profissionais é fantástico. Então, quando eu vi a sua apresentação, que eu já tive a oportunidade de te assistir outras vezes, para mim é apenas a confirmação, mais uma vez plagiando a Margarida, de que o futuro da psicomotricidade já está aqui acontecendo. E em Teruel, particularmente, é fantástica. Só queria te parabenizar publicamente por tudo que eu pude assistir, por toda a emoção, que eu te falei isso na época, né? Que eu fiquei profundamente impactada com o trabalho realizado por você e a tua equipe, Silvia, enfim, Lola e toda a equipe. Bueno, casi por alusiones, ¿no? Me toca. Bueno, muchas gracias, Rita, que recuerdes la Semana de Inmersión Psicomotriz. Y bueno, tengo que darte y daros también a todos una buena noticia. En breve vamos a tener la publicación ilustrada con todas las ponencias, las comunicaciones y todo lo que allí sucedió en esa semana, pues que marcó un hito también para nosotros. Así que muchas gracias en nombre también del equipo directivo, de Lola, de Cristina, de Silvia. Y bueno, esperamos que en el futuro algún otro evento de estas características pues se pueda llevar a cabo. Muchas gracias y un abrazo. Me ha hecho mucha ilusión que estés aquí. Quem mais gostaria de se colocar? Eu queria falar alguma coisa.
Perfeito, Dite. Bom, eu só quero dizer, agora eu vou falar devagar para a tradução me seguir, que hoje é um dia um pouco especial para mim, porque durante vários anos desde vários anos eu sou representante dinamarquês na rede de UIPR com as conexões para a América do Sul, e hoje era ao vivo uma das poucas vezes que consegui conectar diretamente o meu mundo da psicomotricidade aqui na Dinamarca, como, por exemplo, Helle, que em nosso trabalho dia a dia, nós colaboramos muito juntos, nos conhecemos muito perto, se conversa muito sobre o futuro e as coisas na psicomotricidade aqui na Dinamarca. Então, por mim, isso é uma coisa grande, e para mim também é importante saber o que aconteceu hoje e também o que vai acontecer para frente. É importante para mim que os dois lados do meu mundo, da psicomotricidade, os dois se sentem bem-vindos, e nós podemos se ver nessas telinhas esses dias, mas também nós estamos em perigo de se isolar, desse isolamento em uma torre de marfim, sem se aproximar muito, mas esse fórum, para mim, é muito importante, e espero que isso é uma coisa que pudesse continuar mais pelo futuro. Não importa os limites da língua, mas nós podemos se falar assim mesmo. Mas muito obrigada para poder também, para mim, fazer essa conexão entre os dois mundos. Só isso, cara. Querida Dite, você mora no nosso coração e nos ajudou muito, porque essa ampliação, né, exatamente para que nós tenhamos o olhar de várias partes do mundo, já estamos com 13 países, nós agradecemos a você essa ampliação na direção da Dinamarca e também os nossos queridos colegas de língua inglesa que Paula nos acessou. Então, vocês são maravilhosas, te agradeço demais. Também fico muito feliz de estarmos recebendo o Helle. A ideia, eu já vou dar um spoiler, a ideia é que nós tenhamos mais um encontro agora em novembro, no dia 18, depois tenhamos mais um em dezembro, e no ano que vem nós vamos continuar o fórum, só que com uma periodicidade mensal, para que a gente possa continuar se religando, continuar ampliando os nossos horizontes e se reconectando. Então, já dou um spoiler que eu iria falar no finalzinho do nosso encontro. Outras colocações dos nossos queridos debatedores? Eu penso que o Sassano quer falar. Não, Sassano? Eu acho que Paula ia tomando a palavra e logo a seguir Sassano, então. Susana, e a Susana também. Ah, é Susana? Então, sim, Susana, sim, querida. Susana, força. Só um beijo muito grande para a Marga. Coração. Ai, ai. Ai, Paula. ai. Paula, então. Eu gostaria, para mim, a palavra que hoje me surgiu depois de ouvir estas 3 fantásticas apresentações é o encontro. É quase este paradoxo de, neste momento em que estamos de alguma forma mais confinados, isto nos tem permitido este encontro da psicomotricidade, esta capacidade, não é, como o Alfonso Lázaro disse, para resistirmos e recriarmos ou criarmos, inovarmos a psicomotricidade, aceitando esta diversidade, este ecletismo. Portanto, gostaria aqui de reforçar, talvez estava já a pensar neste futuro, que este encontro permaneça, não é? Que a língua não seja uma barreira, e que nós já vimos que não é, graças também a pessoas fabulosas como o Roberto e o Leandro, mas com certeza eu acho que é algo que nós todos temos que guardar. Gostaria de dizer que é um prazer também, e eu quase como um testemunho fora da Dinamarca, dizer que
já tive o enorme prazer e honra de conhecer o trabalho e a qualidade da formação e este âmbito daquilo que é a seriedade e do trabalho corporal que é feito, tal como a El falou, por esta possibilidade de intercâmbio de alunos e que deixaria de alunos e de mobilidade de professores, que temos tido esta oportunidade, e deixaria este desafio que o futuro da psicomotricidade tem que começar por aí. Isto é, envolver desde o início da formação, não é? Ou se calhar poderíamos ver aqui uma média de idade já um bocadinho mais para cima, não é? Desde o início da formação, que todos os psicomotricistas, futuros profissionais, sejam curiosos, não é? E que lhes seja também permitido conhecer em mobilidade as diferentes realidades, e só assim a psicomotricidade também avançará, não é? E, portanto, deixaria aqui também este desafio de todos nós pensarmos no lugar onde estamos, como é que poderemos facilitar este encontro entre professores, entre investigadores, entre alunos, mesmo com a barreira da língua, mesmo com a barreira, às vezes, do nosso modelo de trabalho que não é igual ao do outro colega ou do outro país, e acho que isto é algo que se calhar seria uma força enorme para todos, pelo menos eu veria assim. Do Alfonso Lázaro, devo desde já dizer que adorei ouvir, porque há muitos anos que leio o trabalho dos espaços multissensoriais, não é? Leio no livro, no papel, não é? Apesar da proximidade de Portugal e Espanha, que se calhar nunca houve este encontro, e gostei muito de ver. Portanto, eu encontro um lugar para todas as abordagens, naquilo que é o potencial da psicomotricidade, e desde já este fórum que cada vez traz mais lugares para a psicomotricidade, e muitos parabéns. É quase um comentário, não é uma pergunta, é um comentário, uma reflexão. Lindo comentário, linda reflexão, Paula. Muchas gracias, Ana Paula, muchas gracias. Para dizer que o lugar está Estamos cá, aí. não é, Alfonso? Ela também aqui, não é? É tão bom este encontro. É. Miguel vai falar? ¿Me dejas decir una cosa, Eduardo? Sí. Yo también estoy conmovido por dos o tres cosas que han sucedido. Una, porque la he visto a Margarida después de tanto tiempo. Yo la conocí en ese congreso. Ella era la presidenta de la sociedad y yo era el presidente de la Asociación Argentina. Y sí, tuvimos muy buena relación, inclusive tuve la oportunidad de publicarle algún artículo. Y bueno, me alegra enormemente que pueda descansar, pero que no descanse tanto, que alguna cosa siga haciendo, porque su historia tiene que quedar registrada y todo el mundo tiene que saber lo que ella hizo. Yo también acho. Realmente, que no se esconda, que siga participando. Y por otro lado, Alfonso, que tengo que decir que Alfonso es un amigo. No hace tanto que nos conocemos, pero nos conocimos por intermedio de otro gran amigo que siempre hablaba de él, que era Pedro Pablo, y el año pasado en Teruel, en un evento que organizamos, bueno, él puso la casa y puso todo, y nosotros estuvimos participando, dando algunas de las charlas. Creo que tenemos mucha afinidad con el pensamiento de Alfonso, y cada vez me queda... Me resulta que es clarísimo cuando explica, y siempre que dice algo, cuenta de referencias, como para que la gente que se interesa vaya y lea lo que él ha leído. Y me parece que eso es muy importante, porque a veces pienso, no debe ser así, pero a veces yo lo pienso, que hay algunos colegas que se informan y se forman, pero no brindan toda la información de lo que hacen. Y Alfonso es todo lo contrario de eso. Entonces, como es una persona entregada, que no tiene problema en ese tipo de cosas, me parece que hay que reconocerle las virtudes. Y lo es un gran amigo. Nuevo, pero un gran amigo. Él sabe que sí. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por tus palabras, desde luego. Sí, me considero tu amigo, y la verdad es que vuestra
vuestra aceptación de lo que planteamos desde la asociación y desde el colegio con la Semana de Inmersión, pues fue total y una maravilla pues poder reuniros a Rita, a ti, a Pablo y bueno, yo creo que está en el recuerdo de todos lo que allí pasó. Y como además va a estar blanco sobre negro y también sobre color, con muchas fotografías que va a haber, pues bueno, yo creo que la publicación pues hará honor a ese recuerdo tan bonito que tenemos. Y desde lo que dices de compartir, creo que los psicomotricistas, las psicomotricistas, debemos hacer un esfuerzo por profundizar en los distintos temas que hemos ido exponiendo, ¿no? La evolución del niño es importante, pero estar al tanto de lo que sucede pues, con la neurociencia, con la modificación de conducta, con algunos aspectos de biología y de antropología, robustece nuestra profesión. Yo creo que hay que ampliar el marco conceptual que hasta ahora pues, vamos teniendo y todo esto que viene pues, nos va a hacer repensar algunas cosas de las que hacemos. Estar abierto al futuro es estar abierto a la ciencia que viene y estar abierto a experimentar, a vivenciar, bueno, pues un poco todo lo que pasó en la Semana de Inmersión. Muchas gracias, Miguel, por tus palabras y te mando un abrazo grande, mío y de Concha, que está aquí conmigo. Dale un abrazo de mi parte. Muy Que bien, no, gracias. salude. Dile que se acerque Manda ahí. um abraço para a Concha. Que venga. Como disse Paula, uma das Aí está. coisas que essa maldita pandemia nos trouxe de bom foi a certeza absoluta de que não precisamos ficar isolados. Qué intervenciones más interesantes las de ahora también. Me alegra mucho poder estar aquí. Obrigada. Que bom. E, perdão, falei sobre as palavras dela. Bem-vinda. Então, uma das coisas que Paula ressaltou e que eu gostaria de sublinhar, né, é que essa pandemia mostrou para a gente que nós não precisamos ficar isolados, que nós podemos usar instrumentos que já estavam disponíveis há muitos anos, mas que nós não dávamos o crédito que eles mereciam, né? E que agora podemos estar muito mais próximos, mesmo fora de eventos, fora das lives, né? Co-construindo esse caminho e esse futuro, né? Então, o fórum é exatamente esse convite mostrando que é possível realizarmos essas várias pontes com tantas partes do mundo, né? E que podemos co-construir pesquisas, publicações, eventos, realmente beneficiando os psicomotricistas que já atuam e também aqueles que estão chegando, né, na nossa área. Alguma colocação de perguntas? Ainda temos um tempinho. Eduardo? Sim, querida. Eduardo, pode falar? Sim, querida. Sim, vamos abrir também, então, para a plateia. Tá. Só uma palavra mesmo, né? Assim, um comentário, né? Eu estou emocionalmente tomada, né, por um sentimento de gratidão desse momento e que eu vejo esse fórum como uma oportunidade de resgatar a história com vocês, né, que são mais experientes e que vêm trilhando já há tanto tempo, com tanto compromisso e estabilidade. Eu vejo esse fórum como um comprometimento coletivo. E quando Marga fala em portal, me veio a imagem, né, de me ver nesse portal, né, num portal que está aqui apresentado como uma tela, né, de computador. É isso que a gente pode criar, inovar, né, como foi tão colocado, e visualizar uma porta que é aberta para a psicomotricidade seguir. E eu não posso deixar de agradecer de forma especial pessoas que eu vejo nesse portal, que fizeram parte da minha história e parte da história da psicomotricidade, que é a Marga, a Daisy,
o Roberto Nascimento, a Suzana e o Juan, né? Então, assim, muita gratidão e orgulho dessa psicomotricidade que eu tento levantar, assim, a bandeira, pelo menos um pouquinho, não tanto como eles, porque eles seguram, eu vejo eles segurando a bandeira da psicomotricidade como aqueles desfiles, né? Uma bandeira enorme, e levando com bem seriedade, né, e compromisso. Acho que isso. E obrigada pelo momento. Obrigado, querida. Bom, então, podemos abrir os microfones. Quem gostaria de falar também da plateia? Os nossos debatedores sempre estão com a palavra, mas também a nossa plateia hoje pode tomar o microfone. Quem gostaria de trazer uma pergunta? Jailma quer falar? Jailma se manifestou? Está aqui uma questão da Mariela. Eu faço minhas palavras da Suzane. Esse fórum tem sido uma oportunidade para nós psicomotricistas recentes, assim como eu, ter a oportunidade de conhecer um pouco mais a história da psicomotricidade, os historiadores, as pessoas que estão aqui presentes, como você, como a Deise, como a Suzana, como o Juan, como vários outros que eu tive a oportunidade de ouvir através do fórum, que se não fosse esse fórum, eu não teria essa oportunidade. Então, ele tem sido abrangedor para muitos conhecimento, tanto da minha parte como de vários outros. Então, é uma oportunidade que vocês estão nos dando de conhecer um pouco mais e melhor a psicomotricidade, de um modo geral. Gratidão a todos por tudo que vocês têm feito e que permaneçam assim, não só esse ano, mas por vários outros. Vamos juntos, obrigada, querida. Querida. Então, obrigada. Daqui a pouco são vocês que estarão nos nossos lugares. Sim, precisamos muito que os jovens psicomotricistas possam estar lutando conosco, né? E depois mesmo da nossa partida, mantendo, né, esse lugar que a gente já conquistou. Acá vemos jóvenes. Como é que é? Ainda somos muito jovens, pero... Muy bien, muy bien, muy bien. Temos muito que aprender. De acuerdo. Yo también quiero agradecer, es que es muy bonito encontrarse con gente que uno está relacionada hace tantos años. Es súper lindo ver a la gente de Andorra, agradecer a lo de Andorra específicamente a Alfonso, que yo calculaba que ya hace casi un año que nos encontramos allá, con el frío más helado que he sentido en mi vida, pero sí agradecer y verlo, o sea, hay gente que uno quiere mucho, Miguel, bueno, Juan, Rita, Daisy, a todos, porque no tengo ya, Alicia, verlos a todos es maravilloso, porque han sido caminos largos que nos hemos acompañado siempre, o que nos han acompañado siempre, así que un beso y muchas gracias por este espacio. Querida Marcela Hernández. Me encanta que eres tan bueno para leer, Eduardo. Sim, querida. Com todos os livros atrás. Ah, viu? Essa é a minha biblioteca ideal. Não é a minha biblioteca ideal. É a minha biblioteca ideal. Em algum momento da minha vida ainda vou tê-la. Tenho uma parte, mas não vou nem revelar qual. Porque eu não organizei a minha casa tão bem quanto Miguel. Miguel já tinha feito cenários. Então, agora basta se colocar diante de algum. Como eu não tenho cenários tão lindos, eu produzo esses cenários com as fotos. Me encanta. Eu também, eu amo os livros. Ah, bueno, yo lo tengo siempre organizado. Sí, mira, Eduardo es más diverso en el escenario. Claro. Siempre nos está cambiando. Sí, sí. Y un saludo a los traductores. Fabulosos, fabulosos. Roberto. Esses dois irmãos e essa pequena maravilhosa. Que está por aí, sim. Então, é um trio da pesada. Sim. Com certeza. Trio Maravilha. Trio Maravilha. Trio Maravilha! Gosto de vocês.
Olha, para quem não nos conhece, esse grupo é bastante bagunceiro, não se assustem. Todos seríssimos, pero também divertidíssimos. Ai, Eduardo, não sou bagunceira, não. ¿Vieron la de Andorra? No, nem um pouquinho. ¿Qué pasa en Andorra? Se queda en Andorra. Estou muito séria. Não, é engraçado, né? Aqueles que nos leem nos artigos, nos livros, acham que a gente é carrancudo, mas psicomotricista não é carrancudo. Psicomotricista é pulsante, poético, artístico. Então, a alegria faz parte, né? A vitalidade, a pulsação fazem parte. Verdade. Mas já pensou se o psicomotricista fosse realmente carrancudo? Será se teria toda essa explanação? Não teria, não, com certeza. Bom, são anos de trabalho pessoal para a gente tornar a vida mais poética, né? Sim. Alicia vai falar. Ah, Com a perfeito. palavra, Alicia. Y lo que nos queda. Yo quería decir que estos encuentros o todas estas posibilidades que nos brinda la tecnología hoy y que estamos aprovechando es una de las pocas cosas positivas que tiene todo esto de la pandemia, que movilizó tanto esta cuestión del no podemos encontrarnos, Sí, ¿no? que sí nos permitió y nos favoreció que nos encontremos. Y entonces uno puede participar de estos grupos, escuchar y ver gente muy querida, gente que conozco desde hace muchísimos años a través de otros encuentros o congresos de psicomotricidad, y que como precisamente lo que nos unió y nos sigue uniendo es la psicomotricidad o la práctica psicomotriz que cada uno va teniendo desde su lugar, nos enriquece y nos hace sentir que estamos con viejos conocidos y con los que uno tiene mucho afecto. Cada año, cada evento nos permite conocer a otros, reencontrarnos, y así vamos sumando, y realmente es un placer poder disfrutar de este tipo de encuentros. Así que vuelvo a agradecer a los organizadores por el hacerlos. Alicia, querida, é um prazer imenso ter você sempre conosco aqui, trocando, muito lindo. Bom, meus queridos, é chegada a hora de nós irmos começando a fazer o nosso fechamento. Eu vou compartilhar novamente aqui a minha tela com vocês para falar um pouquinho sobre... Primeiro, falar um pouco sobre o fechamento, né, que normalmente eu faço, usando algumas palavras do querido Edgar Morin. O verdadeiro humanismo é aquele que vai dizer que eu reconheço em todo ser vivo, ao mesmo tempo, um ser semelhante e diferente de mim. E além das palavras do querido Morin, hoje eu quero trazer mais uma fala, né, de Simone de Beauvoir, já que nós aqui no Brasil vivemos essa semana uma situação muito, muito terrível, mas que ela é reproduzida em praticamente toda a América Latina, em alguns lugares da Europa também, que é a violência contra a mulher, né? Então, houve um estuprador que foi inocentado com um argumento absolutamente falacioso e machista. Então, eu trago essa fala de Simone de Beauvoir, já que nós temos um número imenso de mulheres na psicomotricidade, né? Nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. E pedir que todos nós lutemos pelo fim do culto, né, da cultura do estupro, né, o fim desse lugar do machismo que afeta a vida de todos nós. E, obviamente, queria deixar o nosso convite para o nosso próximo encontro, dia 18 de novembro, onde nós estaremos fechando esse modelo que nós fizemos nesses 11 encontros,
E no dia 2 de dezembro nós faremos um fechamento diferente, como fizemos da outra vez que nós fizemos a voz da plateia. Estamos inventando ainda o nosso fechamento. E no dia 18 teremos o querido Carlos Alberto de Matos, do Brasil, Florence Brony, da França, e Michel Probst, da Bélgica. Então, queremos convidar a todos para estar conosco nesse dia e continuarmos a trocar sobre o futuro da psicomotricidade. Bom, então, agora é aquela hora que quem já veio ao fórum conhece bem, né? Vamos abrir os nossos microfones e vamos nos despedir, né, da maneira que desejarmos, porque hoje tivemos na sala um grupo flutuante de mais de 70 pessoas, então foi um momento muito, muito interessante. E lembrando que todos os nossos vídeos, né, dos encontros anteriores estão na página Psicomotricidade Brasil no Facebook, para quem desejar assistir e ver novamente. Só não está a tradução, que só tem condição de ser ouvida aqui na sala do Zoom. Tá bom? Então, Eduardo, eu quero falar. Perdão, as nossas eu despedidas. Quero falar, as palavras finais. As palavras finais, professora Deise e professor Juan. Perdão. Logo hoje, que eu estou aqui emocionada, vou sair, vou tomar um chazinho calmante, porque, sinceramente, como eu disse no início, hoje foi muito forte, foi muito lindo. Fiquei muito feliz, eu tenho que agradecer muita gente aqui. Primeiramente, a Rita, por ter me falado um pouco do trabalho do Alfonso, né, que nos despertou esse momento lindo que ele trouxe aqui. A Paula, né, por nos ajudar com relação à Heli também. Outro trabalho maravilhoso, né? Hoje eu achei, assim, além de tudo isso, a Marga, a presença da Marga aqui hoje. A Marga e o Juan, não sei por que tem que estar os dois do lado, um do outro, para ficar mexendo com o meu coração. Mas aí, olha isso. Ciúmes. Haja coração. Não, mas é saudável, não é mal, não. É um ciúme saudável. Agradecer também as palavras da Suziane, que eu não podia deixar, né, de mandar um beijinho. Muita gratidão por ti, querida. Você é maravilhosa. É uma super psicomotricista também. Né? Muito responsável, hoje professora nossa da UES, né? A Suzana, né, que a gente não pode deixar de falar, que é outra parte de nossa história da psicomotricidade no Brasil. Suzana Veloso Cabral está sempre, né, atenta, ainda super atuante até hoje. Mas a Magna vai voltar, ela está achando que a gente vai deixar ela ficar muito tempo, né, Sassana? Não pode não, vai ter que voltar um dia. Agradecer também as palavras da Jailma, muito obrigada, né, pela confiança que vocês têm nos dado. Isso que nos fortalece, estar aqui na frente, estar na frente de uma faculdade, estar lutando pelos alunos. São as palavras de vocês, né? São vocês que nos fortalecem estar aqui nesse momento, ok? Agradecer, assim, de coração ao nosso grande amigo Roberto, amigo irmão, né? Uma pessoa muito querida. Leandro, que eu fiquei conhecendo recentemente, que coisa boa te conhecer, né? Já passou a ser nosso amigo também. Agradecer a Séries, que vem lado a lado, né? Nos ajudando nesse momento muito importante. E cada dia que passa, eu amo mais esse nosso momento do fórum. Por isso que ele não poderá parar nunca, ele será o futuro da psicomotricidade amanhã. De jeito nenhum. E, gente, não dá, que o coração... Eu vou fazer se a gente não pode... Tá bom, não. Se a gente não pode controlar o futuro da psicomotricidade, pelo menos o fórum a gente pode manter. Fora né? a gente pode, sim. Para contribuir. Será a nossa contribuição, né, Deise? E outra coisa, né, assim, das presenças, pessoas que estão com a gente aqui desde o início, desde o debate, a Marcela, né, que a gente não pode deixar de chamar a atenção, a Dite também, desde que começou a estar presente, Sassano também, a Alice, que não, né, e todos os outros mais aí, Claudete está sempre aqui com a gente,
né? E todos vocês que às vezes a gente olha assim, tem hora que, né, a gente não consegue ler tudo. Mas, gente, muito obrigada a todos vocês. Obrigada mesmo, de coração. Vocês que fazem o fórum, né, que nos fortalece para ele também. Gratidão a todos. Paula, nossa, mais uma vez, Paula, muito obrigada. Gente, olha, agradece e está sempre esquecendo. O Juan, meu grande amigo, viajou 1 hora para estar onde está, me fazendo inveja e ciúmes. Tá bom. Beijo para vocês. Parar de falar, falei demais. Eu já vivo aqui nesta caixinha, não é preciso, eu já vivo aqui. Eu já vivo nesta caixinha, já é a minha casa. Sua vez, Juan. Sua vez. Pode falar. Eu acho que já disse tudo, mas eu quero colocar uma coisa bem importante. Muitas coisas que acontecem, assim como nas cidades do Brasil, foram pensadas na cozinha de Daisy. Com certeza. Para por aí. Foram pensadas na cozinha. Não, ali... Teve algumas que foram na cama da Daisy, na cama. Aí é um estudo. Mas Está no Facebook ao vivo, hein? Privilegiado para pensar, para colocar gente junta, a Marga, Luciano, Eduardo, Nivaldo, Susana Veloso Cabral, Rita, todos nós hemos compartilhado afeto, propostas, projetos. Não? Sim. Absolutamente. Eu quero colocar também el trabajo de Alfonso, que ya fue muy referido, que es una persona que nosotros queremos, pero admiramos. Y eso es muy importante. Y por último, quiero agradecer, obviamente, a nuestros compañeros europeos, a nuestra amada Ana Paula Lebre, y a María Dite, que ha hecho un enorme puente entre Latinoamérica y Dinamarca. Estamos aprendiendo de su generosidad al conectar equipos de trabajo y posibilitar proyectos conjuntos. Y esto lo digo porque me parece que es un ejemplo que debe continuar. Un enorme abrazo a todos. Yo puedo abrazar a Marga y ustedes no. Y eso es un privilegio. Muchas gracias, Juan, muchas gracias. Pois é, Juan, mas ainda bem que você não falou tudo, né? Quando está discutindo assuntos técnicos na cozinha da Deise, quem que está preparando a comida para nós outras? Nivaldo não, porque ele não está aqui agora, viu? Aí tem variações, aí tem variações. É um lavo-louça, é um lavo-louça. Propomos só fazermos um adeus para terminar o Facebook, pode ser, e depois podemos continuar a conversar. Sim, pode fechar. Não, olha, agora sério. Nós temos convidados queridos que estão aqui de madrugada nos seus países. Então, por mais que desejemos continuar indefinidamente, vamos nos despedir. Um beijo no coração de todos. Tchau. E no próximo dia 18 estaremos juntinhos novamente.
Tchau, tchau. Beijo, Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, foi um prazer. Tchau, tchau. Mais. Beijo, beijo, Tchau. beijo.